Olá, começando agora mais um Café com a Maria, este programa que eu trago e faço ao vivo, segundas, quartas e sextas-feiras, às 7 horas da manhã, e que provavelmente vai para o YouTube para que você possa desfrutar à tarde, à noite, quando você tiver um tempo disponível. Começando hoje, dia 6 de março de 2024. Para quem não me conhece, eu trabalhei por muitos anos com meninos de rua, com meninos em situação de risco, e percebia já neles, nesse meu trabalho, a ausência dos pais. E hoje eu atendo muitos pais no consultório com dificuldade de relação, de relacionamento e na educação dos seus próprios filhos. Então, me veio a inspiração de trazer essa pincelada, é apenas uma pincelada, porque o tema é tão vasto, tão intenso que daria um workshop. A inspiração de falar sobre esses pais ausentes e os pais presentes na vida dos filhos, por ser incontestável a relação pais e filhos. Antigamente, quando eu eduquei meus filhos, lá atrás, havia uma revista fantástica de nome Pais e Filhos, acho que nem existe mais. Eu lia, eu devorava aquela revista porque eu estava educando. E criança vem para nossa mão, filho vem para nossa mão sem bula, sem roteiro. Antigamente era muito diferente do que é hoje. Hoje eu sou avó e eu percebo a diferença. Essa expressão pais ausente ganhou muito destaque hoje, porque muitas escolas e muitos profissionais passaram a acreditar o comportamento indisciplinado da maioria das crianças nas diversas escolas e o desinteresse pelos estudos vindo das crianças, a ausência dos pais. E o que são esses pais ausentes? É bom a gente perguntar, né? O que são esses pais ausentes? Na concepção quase geral de hoje em dia, são os pais que trabalham e bastante fora de casa e por isso deixam a desejar o contato físico, emocional ou um distanciamento por situações de morte, separação, divórcio, que alegam não ter tempo para estar com os filhos e acompanhar seu desenvolvimento, orientando-os no que é preciso, passando-lhes valores, ensinando valores morais e de convívio. Há muitas desculpas dessa que a gente ouve, tanto do lado masculino como do lado feminino, o pai ou a mãe. Famílias com pais ausentes têm crescido muito em ocorrências judiciais. O papel de pai e mãe vem sofrendo alterações gigantescas na sociedade atual, não é verdade? E nós estamos aqui lembrando dos casamentos homoafetivos. Mudou esse papel, a presença masculina, a presença feminina. Então, houve uma transformação na sociedade atual. Mas aí eu te pergunto, será que uma mãe que, por exemplo, não tem uma carreira, um emprego, pode ser necessariamente considerada como uma mãe presente? O que vocês acham? Só pelo fato dela não trabalhar fora, ela seria uma mãe presente? Aí que está a dúvida. Essa mãe fica em casa ou este pai que não trabalha fora fica em casa, mas não são presentes. E aquele pai que trabalha mais de 10 horas por dia, ele não consegue ser de modo algum um pai presente, como não? A hora que ele está perto do filho, ali está o momento da presença. E aí vai formando esse emaranhado que a sociedade está vivendo. Vamos colocar um pouquinho de luz nisso aqui para a gente clarear essas dúvidas. Pais ausentes
não são aqueles que trabalham fora, tantas horas por dia, e sim aqueles que estão voltados apenas para si, para a própria vida, para o seu hobby, para o seu lazer, para suas metas, para os seus desejos, do carro novo, do sítio, da viagem de avião, do iate. Ele está ali na casa, mas ele está com a mente totalmente voltada para si e não percebe o seu filho. São os seus sonhos que é mais importante. Inclusive, ele ainda se desculpa porque ele tem metas que ele estabeleceu para os filhos. Os seus compromissos sociais são imensos e por aí afora distancia da criança. E eu já ouvi dizer, e você também, que o futuro pertence às crianças, aos jovens. E você olhando hoje o futuro que já foi daqueles jovens, o que você assiste na sociedade? Uma sociedade repleta de pessoas indecisas, pessoas adultos inconvenientes, emaranhados, complicados, cheio de complexo, cheio de mania de poder, mas eles estão no futuro que se disseram. Esses são as crianças lá de trás que não tiveram pais presentes. Então, se você acha que o futuro é dos jovens, o que você está oferecendo para esse filho seu que se tornará jovem e adulto? Não sobra tempo, você diz, mas além de não sobrar tempo interno, não sobra espaço, não sobra disposição para os filhos. A sociedade hoje exige muito. A mídia está consumindo as pessoas. E os filhos estão chegando da mesma forma, porque não mudou a maneira do filho chegar. E eles estão ficando, a Deus dará. Não sobra tempo para eles, não sobra espaço interno. Como também há pais que passam muito tempo cronológico com os filhos, mas na verdade são totalmente ausentes da vida desses filhos. Daí a gente percebe que essa culpa que muitos pais, mães principalmente, sentem em relação à convivência com os filhos, pelo tempo que dedicam, não procede. Eu pesquisei uma análise de especialistas no assunto, bem elaborada, a esse respeito, que afirma que para a criança se desenvolver saudável, seria muito melhor que sua mãe ficasse bem longe por mais tempo, mas que ela se realizasse interiormente e fosse satisfeita com a sua carreira, com a sua profissão, com o seu eu. E para que quando se estivesse se relacionando com ele, com a criança, não seria uma mãe que por perto é frustrada, grita demais, é estúpida, carrancuda, não sabe dar carinho, não sabe ainda bem o seu papel de mãe. Então, muitas das vezes, a criança, nessa pesquisa, preferia que ela ficasse fora até o dia inteiro, mas que quando ela se aproximasse, ela fosse uma mãe. E eu me lembro que um dia eu sentada numa barraca de feira, dessa que tem pastel, um jovem sentou, maltrapilho, sim, sujo, mas eu via o interior dele. E eu puxei assunto, sou educadora, né, há tantos anos. Como que você chama? Aceita um pastel? Ele balançou com a cabeça que sim. Eu pedi mais um pastel e entreguei para ele. E perguntei-lhe o nome, e ele me respondeu. E eu disse, seu nome é bonito. Ele falou, a senhora acha? Falei, muito bonito. Minha mãe nunca falou isso. Aí eu fui adentrando na conversa. E uma mordida aqui e outra, eu disse, e você também é bonito. Ele abaixou a cabeça com seriedade e disse, nunca ouvi isso de ninguém. E levantou-se e saiu de perto de mim. Então,
se faz mister que os pais deem conta de que a partir do momento que tiveram filhos, a vida do casal se transformou. Nunca mais será como antes. Não tem como. Existe um novo ser entre vocês, clamando por atenção, por alimento, por subsistência. E não se trata apenas de ter mais ou menos trabalho, de ter mais preocupação, de ter muito mais responsabilidade. Queridos, a transformação é crucial. Por isso há muitos abandonados. Porque a transformação exige. É a responsabilidade por uma nova vida que está sob os seus cuidados. E esse bebê chega para você sem manual de instrução, sem roteiro algum. É como aquela massinha de modelar que vocês, pais, é que modelarão conforme os seus conceitos ou preconceitos, seus conhecimentos e valores para a vida. E não apenas para chamar de meu filho, enfeitar com lacinho quando é menina, coroar e somente. Ali está um novo ser humano que você já ouviu dizer que será responsável pelo futuro da humanidade. E o que você está apresentando para esse novo ser? E isso significa abrir mão de noites de sono, de lazer, de sexo a qualquer momento. De certas coisas que você julgava imprescindível, você vai ter que abrir mão. Para criar espaço interno para dar conta do novo ser, dessa nova vida. Cada pai, cada mãe encontra seu próprio jeito de fazer o filho perceber que eles estão sempre disponíveis, pois a criança está em formação de personalidade. Ela está no papel dela de ser criança. Mas os pais, mesmo não usando a linguagem dos filhos, há de se escutar o que eles têm para dizer. E para isso eu lhes digo, é necessário, e eu sei que é muito difícil, se você não descer do seu pedestal que criou, de doutor, doutora, professor, professora, aquele pedestal de poder, e descer ao nível dos olhos do seu filho, para se igualar com ele, às vezes, nas brincadeiras bobas, idiotas, às vezes, ou sempre que for necessário, você não terá jamais esse contato com este filho. Muitos pais dizem que é importante conversar com os filhos, mas poucos sabem ouvir o que esses filhos têm para dizer. Muitos pais só sabem travar monólogos longos, chatos, desinteressantes, autoritários na maioria das vezes. Diálogo, não. O pai e a mãe não é capaz de dialogar entre si, então não exerceu essa habilidade. Com os filhos fica mais difícil, porque o linguajar dos filhos geralmente é diferenciado do nosso adulto. É certo que entre nós e os nossos filhos existe uma distância cronológica muito grande, mas ela pode ser saudável. E ela pode e deve ser saudável. A criança está sempre no papel dela de criança. Quando eu estava na pastoral da criança, havia um bispo que dizia: a criança não é o problema são os adultos. A criança não é o problema são nós, os adultos. O ideal seria a presença humanizadora, humanizada, tanto para pais que trabalham fora, como para pais que trabalham dentro, ou pais que não trabalham de forma nenhuma, mas que tivesse uma presença firme, afetiva, efetiva, além de constante e orientadora, permitindo aos filhos que reconheçam
que há um mundo interior. Você aí que me escuta, sabe que existe um mundo interior onde habita a sua criança interior? Mas nós não fomos educados para olhar para dentro de nós. Nos educaram a sair deste mundo interno e buscar lá fora. Por isso a gente briga, luta, quer o que o vizinho tem, quer o que o coleguinha tem, porque foi isso que nos foi passado. E assim, não aprendemos a identificar nossos limites e o potencial que há no mundo exterior, que está a partir da minha origem, do meu berço, da minha família. Então, como eu não aprendo limites, eu vou vendo meus pais só assim, eu vou me formando assim, e quando chega um momento crucial na minha fase adulta, eu vejo as barreiras e eu não sei transpô-las, porque não aprendi. Só assim, os filhos se situarão bem na configuração social em que hão de viver e conviver a partir da família de base. Existem inúmeras situações, a gente sabe, pais que morreram, pais que se divorciaram, mas existe uma família base que educa, forma a base desse prédio. A família é a entidade fundamental no desenvolvimento dos traços de personalidade de uma pessoa, seja classe A, B, C ou D, etnia A, B, C ou D. Não é por aí. Em todos, a ambiência familiar é que forma a base do pedestal, do prédio, lá do futuro. Então está nas suas mãos. No entanto, é entendível por nós, terapeutas, que nem sempre a gente conta com uma rede de apoio bem estruturada ou presente. E aí gera muitos danos emocionais, a gente sabe. E aqui fica como registro essa pincelada, essa importância na vida das crianças, que é o futuro, que é o nosso futuro. Pais sempre deveriam fazer o impossível para estar presente. Não é para estar em casa, é para estar presente na vida dos filhos, emocionalmente, fisicamente, observando-os, observando as atitudes, as aptidões, para então encaminhá-los, direcioná-los para a missão que eles têm a realizar. Tratar danos emocionais de pais ausentes é um dos maiores desafios na hora de garantir uma criação segura e saudável para crianças e jovens. Pais ausentes, minha gente, causam feridas emocionais e um vazio inexplicável. Quem daqui de vocês que está me ouvindo que não possui um vazio? Tem profissão, tem carro, tem vida boa, imagina quem não tem nada disso. E mesmo assim, aquele vazio inexplicável que não se preenche é pais ausentes, que proporcionaram esse vazio em você e que persiste uma vida toda, podendo gerar problemas econômicos, sociais, prejudicar a tua vida física e mental do indivíduo quando chega na fase adulta. O dano lá da infância reverbera na fase adulta, quando eu sou limitada, quando eu não consigo realizar a minha profissão tão sonhada, quando eu mudo de profissão várias vezes porque eu não me encontro numa determinada, vai fazer uma constelação familiar e você vai identificar a não presença dos seus pais. Se faz necessário entender que muitos sentimentos estão envolvidos nesse processo. Muitos sentimentos, que é fundamental para o desenvolvimento da personalidade das pessoas. É sempre bom investir em autoconhecimento para a segurança e bem-estar emocional dos jovens
e das crianças. Você se autoconhece para poder passar algo com segurança, não dúvida. Pois, como ouvimos dizer, o futuro é das crianças. Que futuro você espera? É aquele que você está oferecendo para as tuas crianças, como educadora, como pais, como auxiliares na educação de alguém? Esse é o futuro que você quer? Sempre é tempo de consertar nossas mazelas. Aproveite, não deixe para depois. O melhor dia é hoje e o melhor tempo é agora. Feliz dia para todos nós. Tudo de maravilhoso há em nós. Basta que a gente busque. Vamos buscar esse maravilhoso ser humano e divino que nós somos. Obrigada pela sua inscrição no canal. Obrigada por permitir que eu fale com você esses minutos, que é apenas uma pincelada, um despertar daquilo que você já sabe ou já ouviu. O meu canal te agradece. Você dar um like, compartilhar com amigos, para que a roda continue girando. Até breve. Nos vemos segunda, quartas e sextas-feiras, ao vivo, pelo Instagram, às 7 horas da manhã. E depois o vídeo vem para o YouTube. E agora eu tenho uma comunidade onde eu converso com você, dou dicas, falo sobre viagens, filmes, terapias, separação de casal, dificuldade com filhos. Me segue lá, vai lá na bio lá no Instagram, se inscreve, aciona o sininho e você vai receber todas as notificações. Maria Inês Maia. Obrigada.